Então, vamos lá. Começando aqui. Então, retomando, partindo daqui. Então, fizemos nosso primeiro intervalo. Então, deu tempo para nós pensar nessa questão, né? Nós temos, né? Vamos pensar que nós estamos aqui, né? Vamos botar aqui o nosso sistema cartesiano. O meu ponto, meio e menos meio, está ali na origem, né? Do meu sistema. Então, eu vou andar na direção oeste. Então, eu tenho um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal. Né? E aí? Então, o que acontece? Nós precisamos decompor esse vetor para saber, né, quais são as componentes desse meu vetor. Bom, o módulo desse vetor é 1. Né? Bom, a gente sabe que essa altura, nós vamos calcular as projeções, então a projeção em relação ao eixo do y é 1 vezes seno de 45. Né? Por quê? Porque na hora que eu faço um triângulo retângulo, né? Na hora que eu pego o triângulo retângulo, e eu disse que a hipotenusa vale 1. Tá? O ângulo oposto ao reto é 45 graus. Tá? Nossa, fez aqui. Meu ângulo oposto ao reto é de 45 graus. Aqui está meu ângulo reto. Então, para eu calcular esse y, eu tenho o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto? O cateto oposto é o y. Né? O cateto oposto é o y. A hipotenusa é 1. Então, o que acontece? Meu y é 1 vezes o seno de 45. Quanto é que é o seno de 45? Bom, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. No mês passado tinha um aluno que sempre perguntava, mas por que, de onde saiu raiz de 2 sobre 2? E aí eu respondia, bom, tem uma revisão de trigonometria numa das abas aí. Quem tiver dúvida, dá uma olhada lá. Mas esse é um resultado que vocês já trabalham com ele desde o ensino médio. E como eu estou no eixo horizontal, né, o 45 graus é um ângulo adjacente, né? E por ser um ângulo adjacente, o que eu sei? Ângulo é o meu ângulo adjacente, então cateto adjacente, né? É o meu x dividido pela hipotenusa, que é 1. Isso aqui é cosseno de 45. Porém, como a minha componente é negativa, né? Então tem que ser um sinal negativo, porque ela está à minha esquerda. Cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, né? Então, o meu versor é menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Né? Por que eu sei que ele é o versor? Porque eu já parti do pressuposto que o módulo desse meu vetor em vermelho é 1. Né? E o versor, o que caracteriza ele, é o módulo, ele é chamado de vetor unitário. Né? O módulo dele, o comprimento dele é uma unidade. Bom, então, a minha componente, o de x, é menos raiz de 2 sobre 2, e o de y, raiz de 2 sobre 2. Então, o maior problema, a maior dificuldade aqui é se decompor esse vetor. Tá feito? Agora, então, é fazer as contas. Então, retomando. A minha função era... Então, o meu z era 2,5
x ao quadrado, 2,5, né? Menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O que eu tenho? Se eu derivo em relação a x, eu tenho menos 2x, né? Substituo em x e y, vai ficar menos 1. Da mesma forma, substituo em y, dá 1. E aí, então, eu junto tudo, né? A combinação, a derivada, aqui, o versor, derivada, aqui, e o versor. E aí sobrou o quê? Menos 1 vezes menos raiz de 2 sobre 2, sobrou raiz de 2 sobre 2. Né? Mais raiz de 2 sobre 2. Somando isso aqui, dá o raiz de 2. Certo? O que ele está dizendo aqui para nós? Na direção noroeste, o meu alpinista vai estar subindo, porque a faixa é positiva, e a velocidade de subida é raiz de 2. Certo? Então é isso que nós temos. Agora, ele está nesse ponto e ele quer ir na direção de um ponto P. Né? Ponto P. Bom, meu ponto P está aqui. E ele vai na direção de um ponto P. Né? Deixa eu só dar uma contextualizada. Então, aqui está 0,5. E aqui menos 0,5. E aqui está o 0,25. Né? É o meu ponto P. Então, se eu for, ele quer saber se agora, se eu partir nesta direção aqui, qual vai ser a minha taxa de variação? Então tá, pois bem. Então, como é que eu vou determinar esse vetor que sai de P para Q? Então, o vetor que sai de P para Q é a mesma coisa que P menos P, né? Então, o P é o início, Q é o final. Então, se eu pego o final menos o inicial, né, eu vou ter esse vetor aqui, menos 1/4, para ir, né, aqui eu não coloquei na forma, eu gosto mais de colocar na forma os vetores unitários, né, menos 1/4 para I mais 1/2 para J. Tá. Bom, mas isso aqui vocês vão lá na pré-aula direitinho, né? Eu tenho aqui esse é o meu vetor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o meu versor. Para calcular o versor, eu preciso calcular o módulo, né? O comprimento, qual é o tamanho, qual é a distância entre P e Q. O que está calculando o módulo está calculando a distância entre P e Q. Quando eu faço isso, né? Então, menos 1/4 ao quadrado, mais 1/4, mais 1/2 ao quadrado, 1/16, mais 1/4, faço a continha, então eu fiquei com raiz de 5 sobre 4. Certo? Tá, então, só apagar aqui. Bom, vamos ver o próximo. Então, feito isso, o meu verso, então, eu estou calculando o U de x, né? O meu vetor PQ, a gente tinha visto, ele era menos 1/4 para I, mais 1/2 para J. Aqui eu só estou explicitando as contas, né? O que acontece? Eu pego o PQ, o meu PQ a componente em x, menos 1/4, dividido pelo versor. Então, como é que eu faço essa divisão de fração? Né? Menos 1/4 vezes 4 sobre a raiz de 5. Então, sobrou menos 1 raiz de 5. Da mesma forma, né? Aqui, sobrou 2 raiz de 5. Né? Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da outra. São problemas clássicos de divisão por fração. Agora, o que nós temos? Vamos juntar tudo isso. Né? As derivadas são as mesmas
São. Por quê? Porque eu estou partindo de P. Eu estou parado em P, indo na direção de Q. Então, as derivadas são as mesmas, elas não mudam. Tá? A base está sediada em P, indo para Q. Então, a sede dela é P. Então, por isso que elas não mudam. Eu continuo calculando no mesmo ponto. Agora, reunindo toda essa informação, né, o que aconteceu? Ficou 1 sobre raiz de 5, né, mais 2 sobre raiz de 5. 1 mais 2, 3 raiz de 5. Tá? Então, é mistério. Então tá, olha só. Então agora o que nós temos aqui? Aqui nós temos o nosso mapa de curva de nível, né? Então nós temos as curvas de nível, algumas curvas de nível que eu desenhei. Aqui está o nosso ponto. Né? Vamos ver o que acontece. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Esse meu vetor aqui é o vetor que sai na direção noroeste. Né? Então esse é o vetor na direção noroeste. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Nessa direção, ele está subindo a uma taxa de raiz de 2. Se eu vou na direção do meu ponto Q, o ponto Q está aqui. É o meu ponto Q. Então, se eu saio daqui e vou para lá, também se está subindo. Né? Também vai estar subindo. Mas ele vai estar subindo a uma taxa, o quê? Maior ou menor? Ele vai estar subindo a uma taxa menor. Né? Como é que eu sei que esse número é menor que raiz de 2? Porque se eu pegar na calculadora, calcular raiz de 2 é 1,41 e mais um monte de outras coisas. Então, raiz de 2 é maior que esse número aqui. Tá? É só fazer a continha na calculadora. Então, dessa forma, se eu quero subir com maior velocidade, eu vou ir na direção noroeste. Ir na direção do meu ponto P. Tá? Então, nós estamos agora comparando direções, taxas de velocidade de subida, né, em determinadas direções. Então, a gente vê que se eu seguir na direção noroeste, eu vou subir mais rápido. Tá? Então, uma das perguntas que o problema faz é qual a direção, né, direção de maior crescimento, né, a direção que eu subo mais rápido. A direção que se sobe mais rápido é a direção noroeste, porque ela apresenta maior taxa de variação. Aí tem uma questão que se faz no ponto P, quando você está paradinho aqui no ponto P, que é, entre todas as infinitas direções que você tem, você está ali paradinho, aí você pode olhar um giro de 360 graus. Qual dessas direções eu vou subir de forma mais rápida? Né? A pergunta parece que não vai ter uma resposta. Não, mas se eu tenho infinitas possibilidades, eu não vou saber qual é a que vai ser a mais rápida. Né? E tem como saber que é a direção que se sobe mais rápido, ou seja, a direção de subida mais íngreme, como saber, e ela é definida pelo vetor gradiente. O gradiente, né, como ele indica uma direção, então ele tem que ser um vetor. Né? Vetor indica uma direção. Né? O gradiente, ele indica a direção de maior crescimento, de crescimento mais rápido. Né? E o oposto do gradiente indica a direção de decrescimento mais rápido. Né? Então, se eu quero subir mais rápido, eu vou na direção do gradiente. Se eu quero descer mais rápido, eu vou na direção oposta do gradiente.
né? Então, essa é a finalidade do gradiente. E onde é que ele aparece? O gradiente aparece em milhões de coisas por aí, né? Quando vocês forem fazer fenômenos de transporte, vocês vão se deparar lá com a lei de Fourier para transporte de calor, e ela é um vetor gradiente, né? Você tem o gradiente de temperatura, as direções na qual o calor se difunde. Mas a lei de Fick, de transporte de massa. Mesma coisa, você vai estar analisando o fluxo de massa nas direções. Então, você vai ter um gradiente. Tá? E também, depois, lá na mecânica dos fluidos, você tem outro gradiente importante, que é o gradiente de pressão. E daí, de lá, sai aquela, né, assim, simplificando a ideia de gradiente de pressão, surge, então, aquela expressão, né, o ρHg. Enfim. Então, o que acontece? O gradiente, se a gente olhar para ele é um vetor cujas componentes desse vetor são as derivadas. Então, não tem mistério nenhum, é só calcular a derivada. Então, nesse problema aqui, o gradiente nesse problema, né? Eu pegar a derivada, se eu for calcular o gradiente, pegar o gradiente dessa função, calculado no ponto 1/2 e menos 1/2, né? Ele vai ser a derivada em relação a x, calculada no ponto, mais a derivada em y, calculada no ponto. Então, se eu pego a derivada em x, aqui. Se eu pego a derivada em y, aqui, calculada no ponto. Então, substituo aqui, ficou menos i mais j. Nessa direção aqui, menos i mais j, né? Eu vou subir de forma mais rápida, né? Então, eu tenho aqui menos meio e menos meio, né? Então, menos 0,5 e mais 0,5. O que é a direção menos meio? É menos 1, menos i mais j. Então, eu vou andar uma unidade em i e uma unidade em j, né? Então, ele vai nessa direção aqui. Nessa direção aqui, se sobe mais rápido. Coincidentemente, é a direção noroeste, né? No nosso problema. Acho que tem uma ilustração ali na sequência. Isso, né? É a direção noroeste, né? Essa é a direção que ele sobe mais rápido. Ele sobe mais rápido. A gente fez essa conta, a gente verificou essa conta. Então, a velocidade máxima de subida, e aí a gente pode concluir que se essa é a direção que ele sobe mais rápido, a velocidade máxima de subida é raiz de 2. Então, repara, eu estou falando na taxa máxima, né? Na maior taxa de subida. Eu tenho um limite, eu não posso subir mais do que isso. Né? Agora, eu tenho um gradiente. Eu tenho uma função. Eu quero calcular o gradiente dessa função. Calculado isso no ponto 1, 5, né? O que acontece? Então, a minha componente em x vai ser menos 12 e minha componente em y vai ser 7. Portanto, meu gradiente ficou menos 12 para i e 7 para j. Então, aqui a gente já tinha feito lá na primeira live, a gente já tinha feito esse calculado essas derivadas, agora a gente só reuniu elas aqui. Então, lá na primeira live, a gente tinha calculado a derivada direcional nessa direção, na direção I e J, tá? No vetor verde. Né? Ali, a gente viu que ele tinha uma taxa e nessa direção essa velocidade era negativa. Ele estava descendo. Na direção do vetor azul, nós calculamos também a derivada direcional e vimos que ele tem uma taxa.
Ele tá, e essa taxa é positiva, quer dizer que nessa direção ele está subindo. Nesse ponto, seguindo a direção do vetor, né, roxo, é a direção do gradiente, ou seja, nesta direção ele está subindo de forma mais rápida, certo? Então, nessa direção ele está subindo de forma mais rápida, né? Que é o meu gradiente. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho uma indicação. Isso, certo? Uma questão geométrica que é sempre importante ressaltar, que o gradiente, né, ele forma um ângulo de 90 graus com a curva de nível, certo? Ou com a reta tangente à curva de nível nesse ponto. Então, claramente a gente vê aqui esse ângulo de 90 graus. Se a gente traçar uma tangente a essa curva em cinza nesse ponto, a gente vai formar um ângulo de 90 graus. Então, nessa direção aqui, se sobe mais rápido, né? Se sobe com maior taxa de variação. A taxa de variação muito maior do que nessa direção aqui. Tá. Então agora vamos calcular, vamos fazer um exercício, né? Então eu só tenho uma função, né? Uma função, a função x é na y, né? Tenho essa função aqui, x vezes na y. Determine a taxa de variação da função no ponto P na direção de Q. Eu estou indo de P para Q. Então, meu ponto, né, o meu vetor é Q menos P. A letra B, né? Então, aqui eu tenho uma derivada direcional. Né? Então, determine a taxa de variação no ponto P na direção de Q, derivada direcional. E na letra B, ele pede em que direção F tem taxa máxima de variação, né? Ou seja, em qual é a direção que se sobe mais rápido. Então, para isso, a gente precisa calcular as derivadas. Se eu for calcular, primeiro, o vetor. Tá? Então, meu vetor, P para Q. Para Q menos P. Fazendo essa continha, eu tenho menos 3 meios para I e 2 para J. Tá. Calculando esse módulo, eu tenho 5 meios, né? Então, eu peguei menos 3 meios ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 9 quartos mais 4, faço a continha, fiquei com 25 quartos, raiz disso deu 5 meios. Tá? Então, é simples. Então, se eu for fazer agora as componentes em x e y do meu versor, né, eu vou tratar com duas divisões de fração, né? E vai me resultar em 3 quintos e vai me resultar em 4 quintos. Tá, então, para calcular a derivada direcional, eu vou precisar calcular, né, as derivadas. Então, a derivada em relação a x. Né? Então, vou calcular a derivada em relação a x. Só fazer uma coisa aqui. Aqui eu perdi o efeito de animação. Aí cria espaço. Vamos só fazer esse efeito. Então, a minha derivada em relação a x. Vamos olhar para cá. Aqui está a minha função. E eu vou derivar ela em relação a x. O que acontece? Se eu for derivar ela em relação a x, eu tenho que lembrar que isso aqui depende apenas de quem? Depende apenas de y. Então, se isso depende apenas de y e eu estou derivando em relação a x, o que acontece? Isso aqui é constante. Tá? Se eu fazer a derivada em relação a x, x vezes
é vezes e na y. Então, o e na y, ele é constante, porque ele é uma multiplicação. Vezes a derivada em relação a x de x, isso aqui é 1. Então, 1 vezes e na x, 1 vezes e na y, sobrou e na y. Substituindo aqui, na zero. Na zero é 1. Agora, se eu for fazer a derivada em relação a y, o que acontece? Né? A mesma história. O x está multiplicando, ele é constante. Agora, derivada de e na y em y é o próprio e na y, né? Só para a gente recordar, vai lá na tabela de derivação, vai ver que eu tenho a derivada de e na u é e na u. Aí alguém vai dizer assim para mim, professor, mas eu podia resolver por regra do produto, vai dar a mesma coisa, gente, vai dar a mesma coisa, só você vai passar mais trabalho. Tá? Então, eu vou ter 2 vezes e na zero, vai ficar 2. Com a minha derivada direcional, eu junto todo mundo, tá? Vai ficar 1 vezes menos 3 quintos, 2 vezes 4 quintos. Faço essa continha, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3 mais 8, vai ficar 5. 5 sobre 5. Então, beleza. Então, essa aqui é o meu, tá? A minha derivada direcional, que é a derivada direcional. Ou seja, é a taxa de variação desta função aqui na direção do vetor PQ. Ou seja, no ponto P, ele está parado no ponto P, indo para o ponto P, ou seja, está no ponto P, indo para o ponto P, nesta direção aqui, o meu Z está subindo, né? E a velocidade de subida é 1. A segunda pergunta que o problema faz é em que direção F tem taxa máxima de variação. Qual é a direção que ele tem taxa máxima de variação? Essa direção é a direção do gradiente. Né? Então, na direção do vetor gradiente, ele tem a maior subida. Então, como é que eu compus o gradiente? Então, a gente tem que olhar para cá. O gradiente é quem? É a derivada. O gradiente é a derivada em x e a derivada em y, né? Então, derivada em x e derivada em y. Dessa maneira, a minha derivada em x é 1 e a minha derivada em y é 2. Então, tá aqui, né? A derivada em x é 1 e a derivada em y é 2. Então, o meu vetor gradiente é 1 e 2. Então, nesta direção aqui, né, no ponto P, então, aqui meu ponto P, né, se eu estou parado, opa, então meu ponto P está aqui. Então, se eu andar uma unidade para x e 2 unidades para y, então, nesta direção aqui, minha função cresce mais rapidamente. Essa é a direção de crescimento mais rápido. Tá. Então, é o que está acontecendo aqui, né? Aqui está a representação gráfica disso, né? Então, o meu ponto Q está aqui. Então, se ele está no meu ponto P, na direção de Q, tá? Ele está tendo um crescimento. A taxa de crescimento dele é 1. Se ele está indo na direção do gradiente, aqui está o desenho do gradiente, né? A gente repara, primeiro, que o gradiente ele está formando, né, esse ângulo reto aqui, né? Ele está dando essa ideia de ângulo reto. Então, nessa direção aqui, eu tenho o maior crescimento
da função, ou seja, eu estou subindo de forma mais rápida aqui. Aqui não, aqui dá para ver que eu está praticamente contornando, né, a minha subida. E vem a pergunta, qual a taxa de variação máxima, né, se eu estou indo na direção do gradiente? Qual é a taxa de variação máxima? Com qual velocidade se está subindo? Né? Essa taxa de variação máxima é o tamanho do gradiente, o tamanho do vetor. E o tamanho de um vetor, a gente calcula o tamanho do vetor pelo módulo. Né? Então, essa fórmula aqui, que espero que não tenha desmaiado metade da turma, porque, coisas horríveis que nos obriga a ver. Então, aqui nada mais é do que o módulo do gradiente. Você tem um vetor, né? O vetor f, ou o vetor gradiente. Esse vetor gradiente aqui, né? Então você tem a componente em x ao quadrado, mais a componente em y ao quadrado. Né? Calcular módulo de vetor, todo engenheiro tem que saber fazer isso, né? A pré-aula, vocês trabalharam um pouco isso, mas o lugar, a disciplina onde vocês trabalham isso de forma mais sensível é na disciplina de geometria analítica. Lá, sim, né, você trabalha bem a ideia de módulo de vetor, né? A gente está recém começando a calcular módulo de vetor, mas ainda da forma mais primitiva, usando lei do cosseno. Mas aqui, então, a norma de um vetor me dá então a taxa máxima de variação. Nesse caso aqui, né, a minha taxa máxima de variação, né, o meu vetor gradiente, é I mais 2J. Né? Então, a minha taxa máxima de variação vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada de 1 mais 2 ao quadrado, ficou raiz de 5. Então, na direção do meu gradiente, nessa direção aqui, né, a taxa é de raiz de 5, ou seja, aproximadamente 2 ponto alguma coisa. E aqui a minha taxa é 1, ou seja, a taxa de crescimento é 1. Então, aqui a taxa de crescimento é mais que o dobro nessa direção aqui. Né? Porque aqui é a direção do meu gradiente, ou seja, se sobe muito mais rápido e a velocidade de subida é o módulo do gradiente. Então, nós vamos fazer agora um intervalo e eu vou deixar essa questão aqui para vocês pensar. Então, eu tenho uma placa, né? De novo as nossas placas, e a distribuição de temperatura nessa placa é dada por essa expressão. No ponto menos 1 e 5. Qual a taxa de crescimento instantâneo do ponto na direção da origem? Então, você está nesse ponto e está olhando para a origem. Vamos lá. O meu ponto P é menos 1 e 5. Opa, menos 1 aqui e 5 aqui. Estou desenhando ao contrário. Aqui. Aqui está meu ponto P. Então, aqui. Mas eu não estou indo daqui para lá, não estou indo da origem para P, eu estou indo no contrário, né? Ou seja, eu estou indo de P para a origem. Então, aqui, que vetor é esse? Né? É de P para a origem. Ou seja, O menos P. Eu faço O menos P, vai ficar I menos 5J, né? Só trocar esse sinal aqui. Então, qual a taxa de crescimento em direção à origem? Tá? Então, agora estou lembrado desse problema aqui, mas enfim, tá, vamos embora.
Acho que esse aqui é a direção do gradiente, mas enfim, sem spoiler. Tá. Se eu estou nesse pontinho aqui, né, e eu estou indo nessa direção aqui, qual é a derivada direcional? Né? É o que vocês vão fazer. Aí depois, qual a direção da taxa máxima de variação nesse ponto? Então, eu estou nesse ponto aqui, e qual é a direção de maior crescimento? Tá? Vamos fazer o seguinte, que eu sei que, se eu não me engano, tenho quase certeza. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho quase certeza de uma coisa. Que esse aqui é a direção, era a direção do gradiente, né? Deixa eu ver. Eu tenho quase certeza que essa aqui já é a direção do gradiente. Esse é o meu gradiente. Não, 2,70. É a minha direção do gradiente, tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou só mudar um sinal aqui. Semestre passado eu fiz esse problema e ele perdeu a graça. Aqui, com essa troca de sinal, ele vai ficar mais engraçado. Então, pegando aqui o 1 e 5, né? Então, agora a mesma ideia, né? De 1 a 5, eu estou no ponto 1 e 5, né? Então, o meu vetor que eu vou levar em consideração vai ser, né, menos I, menos 5J. Então, o que vocês vão fazer agora no intervalo? No intervalo, vocês vão calcular a derivada direcional aqui, calcular o gradiente e calcular a taxa máxima. Certo? É um bom exercício para a gente retomar tudo que a gente fez até agora, né? E, né, assim, juntar, assim, né? Fazer essa grande junção, porque eu falei. E cálculo não é o professor falar, né? O professor fala e cálculo se absorve botando a mão na massa, né? Então, não, alguém me disser que fez cálculos por osmose, né? Alguém me disser que em algum lugar você faz cálculo sem fazer exercício, eu vou dizer sinto muito, não tem como. Tá? Então, arrumem ali, o ponto é 1 e 5. Né? Depois eu vou voltar e vou fazer ele.